Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Anarcocapitalismo. Eu queria saber, Peter, como que você virou anarcocapitalista? Pois é, eu sempre fui liberal na economia, sempre acreditei que Estado é um mal, né? É uma coisa que não funciona, só prejudica todo mundo. Mas eu tinha até, sei lá, 2012, 2013, aquela visão do Thomas Hobbes lá, de que é um mal, mas é um mal necessário. Sim. É um mal que, por mais que seja um mal, você tem que conviver com aquilo ali, porque senão a coisa desanda toda. E em 2013 que eu tomei contato com libertarianismo através de um colega de trabalho que falou comigo sobre isso. Eu entrei no grupo do Facebook, comecei a estudar e comecei a ler os autores, né? Aliás, trouxe uns livros aí bacana para você depois dar uma olhada aí para ver. Depois você mostra. Vou citá-los aqui depois. A Ética da Liberdade foi o que fez a mágica para mim, tá? Então, comecei a estudar esse negócio e cheguei em determinado momento e falei, realmente não, isso está errado. O Estado é um mal e é um mal desnecessário, não tem esse negócio de ser necessário, não. Principalmente hoje em dia que você tem soluções tecnológicas para tudo que o Estado faz, todos os conflitos, todas as resoluções que o Estado faz, você tem soluções tecnológicas que atendem isso. Para quê? E daí que eu fui para esse caminho, né? Então, assim, foi assim que aconteceu. A conversão. Identificando que o Estado não serve para nada. Então, a gente já sabe que o Estado é ruim. Isso aí a gente já sabe de princípio. Qualquer pessoa que olha já vê isso. Até o próprio Hobbes, essa ideia do Leviatã, é um monstro, né? Exatamente. Só que ele enxergava como um monstro que era necessário porque o homem é estado de natureza, é o lobo do homem, não sei o quê. Você até tem uma ideia legal que você fala, tá, então o homem é o lobo do homem, aí você pega um grupo de homens e dá muito poder para bater nos dois para evitar que eles se batam, né? Pois é. É a coisa que não tem lógica nessa ideia do Hobbes, né? Exatamente. O Estado, em última análise, é um conjunto de homens. Então, se o homem é uma pessoa má e vai ser egoísta, então vai ser egoísta também no Estado. E, de certa forma, é o que a gente vê, né? Você acha que os políticos eles pensam na gente, pensam na população? Não, eles pensam no interesse deles. Né? E é o que acontece, é o que a gente vê. É o que você mais fala, amor, sobre os políticos. Você fala, o político tem algumas prioridades, né? É uma frase daquele economista americano Thomas Sowell. Ele diz que os políticos eles têm 3 prioridades. A primeira é a eleição, a segunda é a reeleição e a terceira, seja lá qual for, está muito abaixo das outras duas. Eles sempre se preocupam com isso. É ótimo. Realmente. Não, ele é muito bom. Eu li aquele livro Fatos e Falácias da Economia e é um livro muito polêmico, né? Ele pega todas as polêmicas, vai atacando assim. E eu postei, tô lendo esse livro do Sowell, e alguém comentou assim, o Sowell é um racista. E eu não sabia que o Sowell era negro. Caramba, aí eu fui procurar, o cara tem 90 anos, a pessoa também não devia saber sobre isso, né? Mas é um economista muito bacana, as ideias dele são bem interessantes. E várias frases emblemáticas, assim, eu gosto muito. E aí, Peter, você começou a produzir conteúdo sobre isso, pensando já em divulgar o anarcapitalismo? Como é que foi? Na verdade começou de uma forma muito despretensiosa, né? Na época que eu fiz mestrado, eu não concluí o mestrado, tá? Então eu fiz o curso de mestrado, mas não tenho o título de mestre. Eu tomei contato com a obra A Firma, do Ronald Coase. E ela tem uma teoria bacana ali, baseada no curso de transação e coisa e tal. E tem vários estudiosos que falam justamente o que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, muito tempo atrás, que é justamente a questão de que, como a informação diminui o custo de transação, ela tende a sociedade para uma sociedade anárquica ou uma sociedade que não tem hierarquias. Porque o custo de uma hierarquia fica muito mais alto do que o custo do relacionamento direto entre as pessoas. Entendi. Na verdade, a obra do Ronald Coase é uma obra crítica ao capitalismo. Ele fala assim, poxa, se o capitalismo, o livre mercado é tão bom, por que as empresas se organizam de forma hierárquica? Por que você não tem livre mercado dentro da empresa? Você tem um chefe que manda nas pessoas, né? Se o livre mercado é melhor, a empresa deveria fazer isso. E aí ele elabora esse troço dizendo justamente que é o custo de transação, né? Não vale a pena a gente entrar em toda a teoria aqui, mas aí eu achei essa ideia muito bacana e achei que valia a pena botar essa ideia para o público libertário, né? Porque assim, existe muita gente que é libertário, que acredita no anarcocapitalismo, mas que não acha que a gente vai ter algum dia na sociedade anarcocapitalismo. É impossível, né?
Eu também acho que não. Mas antes da gente entrar nessa história... Vai ser chamado no chat de socialista. De socialista, já. Vamos explicar o que é o anarcocapitalismo, porque eu sempre faço o papel aqui do burro, né? Da pessoa, ou então da audiência que está tendo o primeiro contato com esse tipo de assunto, né? Então é legal explicar o que é o anarcocapitalismo e a diferença também para o liberalismo, né? Porque as pessoas, às vezes, as pessoas acham que confundem muito um com o outro. Pois é, o liberalismo econômico já existe, o liberalismo clássico, né, já existe há bastante tempo, tem uma série de teorias e coisa e tal sobre o mercado, que é um regulador, o mercado age como um regulador e coisa e tal. Então, que o máximo de liberdade que você der para o mercado é o ideal. É o ideal. Né? O anarcocapitalismo ele vai um ponto além, ele traduz isso para a moral, porque é uma coisa além. Né? A gente não está falando mais só de mercado, de relações comerciais, a gente está falando de qualquer relação entre as pessoas. Então, esse termo foi cunhado pelo Hofbauer, né, em 1950, coisa e tal, e ele justamente pegou uma série de ideias jusnaturais e coisa e tal, coisa que já vinha do Thoreau e coisa e tal, e falou, não, dá para você ter uma ética libertária, dá para você ter uma forma das pessoas, da sociedade se organizar sem agressão, sem uma injustiça, e baseada nessa ideia do livre mercado, das relações voluntárias chegando ao equilíbrio e coisa e tal, né? Então, assim, a ideia do anarcocapitalismo, a base dele é muito simples. É a ideia de que você não pode iniciar agressão contra a pessoa pacífica. Você até pode usar violência contra alguém que esteja te atacando, mas você nunca pode iniciar a violência, né? Isso é uma ideia que todo mundo concorda, né? Ninguém acha que é justo você iniciar agressão contra outra pessoa. E aí ele, a partir desse princípio, ele descreve uma série de normas e coisa e tal, de regras e coisa e tal, que são jusnaturais, ou seja, que você repara que elas estão presentes em toda a cultura humana, mesmo que não tenha uma lei positivada e coisa e tal. É o que eu falo, o caso da não agressão é um princípio normativo meio que básico, né? Então, com isso, ele derivou essa primeira ética libertária, né? Lógico, isso teve evoluções, você tem a ética argumentativa do Hoppe depois, que ele elaborou isso mais, né? Ele aprofundou esse tipo de coisa. Mas basicamente é isso o anarcocapitalismo, é a ideia de que o Estado é desnecessário, você não precisa. Mas a gente tem o Estado ainda. Eu particularmente, sou totalmente antirrevolucionário, eu não acho que a gente deve pegar em armas e derrubar Estado, isso nunca funcionou na história humana. Não, pois é. Só ver o histórico disso. Exatamente, porque muita gente fala isso, né, que anarcocapitalismo é um nome ruim que lembra anarquismo e muita gente... Aliás, lembra anarquismo, então é ruim para um grupo, e lembra capitalismo, que é ruim para o outro lado. O cara do marketing não foi muito legal. O cara do marketing errou nessa ideia. Essa ideia não foi uma ideia muito boa, mas pegou. Então, meio que ficou esse nome, querer mudar agora, né? Então, a ideia é essa, né? Que a sociedade está caminhando para o anarcocapitalismo. E aí que vem a ideia do meu primeiro vídeo, que foi essa ideia do Ronald Coase, de pegar a teoria dele e mostrar que, olha só, na verdade você tem uma expectativa aqui, uma perspectiva de que se ele estava certo, se o pessoal que usou essa teoria dele do custo de transação está correto, isso pode realmente indicar que a gente está caminhando para uma sociedade anarcocapitalista, uma sociedade puramente libertária. Se vai ser verdade ou não, o futuro dirá, né? A gente não tem como saber, mas que tem alguma coisa teórica indicando esse caminho, tem, né? Tem... Por favor, conclua. Não, e aí esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo explicando essa questão. Quando foi, Peter? Foi 2016 ou 2017, agora eu não lembro. Eu acho que foi 2016, faz bastante tempo. Mas aí esse vídeo já caiu, o canal que eu tinha ele já fechou, já mudei, mas é um dos primeiros vídeos do canal. Ele tá ainda num canal que eu coloquei só esses vídeos antigos, que é o Ancapsu Classic. Só tem os meus primeiros vídeos antigões lá. E ele tá lá, esse vídeo tá lá. Pô, que bacana. E é muito interessante essa parte do custo de transação, porque se a gente for pegar em termos históricos, você pega lá, por exemplo, na Grécia Antiga. Você tinha que ter alguém cunhando as moedas, porque, por exemplo, para fazer escambo é muito ruim. Você tem que ter aquela coincidência dos desejos, né? Malu produz maçãs, ela quer espadas. Né? Eu não tenho espadas, eu crio porcos e eu quero maçãs, então vou ter que trocar, por exemplo, com o Peter, que tem as espadas, dou um porco para ele para poder trocar essa espada por maçã. Então a economia não fica dinâmica. Aí surge alguma coisa como um meio de troca, por exemplo.
E acabou que as moedas metálicas foram muito usadas nesse ponto. Só que é muito fácil adulterar uma moeda metálica. Então tinha que ter um elemento de confiança. O Estado ele surgiu como essa terceira parte de confiança. E você tem outros intermediários hoje, né? No empréstimo você tem banco. Não é mais tanta confiança assim, né? Não, nunca foi, porque a história da moeda é uma história de adulteração da moeda. Mas o ponto é que, pensando em hierarquias, né? A gente usa aqui no Brasil, nós temos o oligopólio bancário. E esses caras, eles ganham muito dinheiro fazendo a intermediação de transações. Eu sou lá o rico ocioso, eu coloco meu dinheiro no banco para que ele chegue na mão do pobre industrioso. Quanto mais dinheiro tiver, menores os juros. E o banco ganha uma parte disso. Ele me paga uma taxa de juros que não cobre nem a inflação hoje em dia para emprestar para o cara por juros muito mais altos. Hoje está surgindo protocolos que fazem isso automaticamente. E é o ponto exato. O custo de transação está caindo. Começa a ter essa necessidade do Estado, ou de qualquer hierarquia, como uma entidade garantidora, como algo para... Porque é como você falou, o Estado ele validar foi as necessário. coisas, né? Exatamente, ele foi durante uma época da história humana, ele foi necessário. Hoje em dia não é mais. Você já falou no teu canal que nos próximos 30 anos você acha que o Estado vai cair, entre aspas, e como você disse, você não é um cara revolucionário. Até porque, pegando histórico de revolução, depois da francesa veio o Napoleão. Depois da russa veio o Stalin. Na cubana, tá lá, né? Tá até hoje os irmãos Castro lá passaram agora o bastão, mas ainda é um país que não é livre. Você pega lá na Coreia do Norte, é a mesma coisa. Então, histórico de revolução nunca é bom, porque na revolução ganha o mais doido, né, cara? Pois é. Você é um cara ético, não tá disposto a agredir alguém, o outro cara tá disposto a matar, ele ganha a revolução. Ele tem a vantagem, exatamente. Mas por que você acha, então, que isso vai acontecer? Por conta da ideia do custo de transação. O pessoal vai deixar de utilizar o Estado como um validador das coisas. E aí ele fale? É exatamente o que já está acontecendo agora. A gente já está vendo as pessoas passarem a usar menos o Estado, a buscarem soluções alternativas, né? Você vê um caso clássico, esse já está até meio antigo, mas é o caso do Uber, né? Que durante um tempo, por que você tinha táxi, né? Porque a ideia era que você tinha que ter uma confiança naquela pessoa que você vai entrar no carro dela, né? O Estado ia lá, garantia que o cara tinha um alvará e coisa e tal, checava direitinho. Acabou, ninguém se preocupa mais com isso, a juventude não está nem aí. Mas não é só isso, não. Tem um monte de aspectos que as pessoas estão naturalmente deixando de usar o Estado. E aí eu falo, até o pessoal da esquerda, que em tese, né, a esquerda sempre defendeu um Estado forte para tornar todo mundo igual e coisa e tal, eles estão adotando isso da mesma forma. Você vê iniciativas como Sleeping Giants e outras iniciativas desse tipo, é uma forma de justiça que isso é descrito no meio libertário, que é a forma do repúdio social, né? O que é o Sleep Giants? É um perfil... Eles estão no Twitter, né? No Twitter, eles ficam boicotando. Tipo, uma empresa fazendo uma coisa que eles não gostam. Sei lá, fizeram isso com a Dell, eu acho, um tempo atrás. Fizeram com um monte de empresas. Os esquerdistas adoram cancelar as pessoas. Boicote social. Boicote social, isso. Entendi. E isso é um meio libertário, porque pensa bem, não tem Estado envolvido. Sim. Você está usando a informação para fazer justiça. Pode ser que não seja um caso justo, você não concorde, coisa e tal. A maior parte desses casos eu não concordo, mas... É direito deles fazer isso. Né? É direito deles fazer isso. E exatamente, eles estão usando um meio libertário para fazer isso. Então, mesmo as pessoas que são mais favoráveis ao Estado, ao invés de tentar passar uma lei, de tentar usar um tribunal, elas começam a usar os meios libertários para resolver os problemas dela. E é nesse caminho que a sociedade está caminhando. É por isso que eu falo, não vai acabar a esquerda. A gente vai chegar no Ancapistão, não vai ser com o pessoal da esquerda falando assim, não, realmente os libertários estão certos, ou o pessoal da direita falando, realmente o libertário tem razão. Não, ninguém vai achar isso. A gente vai caminhando, apesar disso, todo mundo discorda do libertarianismo, mas todo mundo caminha nesse sentido porque é economicamente a melhor forma, é o melhor caminho. Eles vão começar a usar as partes... soluções como essas, sem perceber, sem entender que eles não estão usando o Estado. Exatamente. Eles estão enfraquecendo a própria causa, que eles estão indo para o libertarianismo e cada vez mais nesse caminho, porque é o economicamente melhor para todo mundo. Entendeu? É o cara querendo o Estado grande enquanto ele está comprando Bitcoin.